Olá, meus amados, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que nesse dia 13 de agosto de 2024, estamos aqui para acompanhar a lição diária aqui no nosso canal. A lição de hoje, dia 13 de agosto, vai falar sobre é pela graça. É pela graça. E o que é graça? Vamos aprender isso na nossa lição de hoje. Hoje, portanto, o nosso texto está escrito em Romanos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Romanos, capítulo 11, do verso 1 ao versículo 6. É pela graça. Vamos estar lendo? Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Tá vendo? Deus não rejeitou o seu povo. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Versículo 6 agora. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Portanto, meus amados, temos lido então a lição de hoje, nesses 6 versículos, e já inicia ali no versículo 1 uma pergunta: será que Deus rejeitou seu povo? Deus então tem rejeitado o povo dele, Israel? Nunca, nunca. Pode acontecer o que for, o mundo pode explodir, pode cair meteoros, pode acontecer o que for, mas uma coisa é impossível acontecer: Deus rejeitar o seu povo. Deus não vai rejeitar o povo dele, o povo de Israel. Porque se isso acontecer, então, Deus é mentiroso. Se isso acontecer, Deus então vir a esquecer a aliança dele, esquecer a promessa que ele fez. Deus não vai esquecer. Ele é Deus, ele é perfeito, ele é santo, ele é verdadeiro, ele é fiel. Ele não vai esquecer. O homem esquece, o homem muda de opinião. O homem quebra a promessa que ele faz. O homem. Deus não, jamais rejeitou o Senhor, o seu povo? Tem o Senhor rejeitado o povo dele? Nunca. Nunca. O que a gente lê lá? Samuel, eu vou falar 2 textos aqui, provando que isso nunca vai acontecer. Mas deixa eu falar um deles que eu estou lembrando. Samuel, lá no capítulo 12 de 1 Samuel e no versículo 22, Samuel deixa claro ali o seguinte: que Deus não vai rejeitar o povo dele, que Deus não vai se esquecer do povo dele, porque grande é o nome dele. Ele diz, porque o Senhor, pelo nome dele, como é grande o nome dele, e por nome dele ser tão imensurável, ser incomparável, pelo nome dele ser grande e poderoso, Deus não vai desamparar seu povo, Deus não vai deixar ele, Deus não vai abandonar ele. Olha só, como é grande o nome dele. Assim como o nome dele é santo, é justo, é poderoso, é um nome incomparável. Deus então, assim como é seu nome, o povo dele, ele não vai desamparar, ele não vai esquecer, ele não vai abandonar, rejeitar o povo dele. Outro texto é o Salmo 94, no versículo 14. Salmo 94, verso 14, também deixa claro isso. Porque o Senhor não há de rejeitar o seu povo e nem desamparar a sua herança. Portanto, não existe probabilidade, possibilidade nenhuma de Deus rejeitar o povo dele. Nunca, não há essa chance. Então o que está aqui já no versículo, no primeiro aqui? Deus rejeitou então o seu povo? De maneira nenhuma, está escrito aqui, de modo nenhum. Paulo dizendo, porque eu sou judeu, eu sou israelita, e eu não estou aqui. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou filho de Abraão, eu não estou aqui. Fui redimido, fui salvo, me encontrei com Cristo, me arrependi dos meus pecados e não estou aqui hoje. Então Deus não rejeitou seu povo, não. Versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Paulo então mostrando o seguinte, que Deus é fiel.
Deus vai manter o que Ele prometeu ao seu povo. Irmãos, tudo que Deus prometeu na sua palavra, tudo que o Senhor Deus garantiu a nós, tudo que o Senhor Deus falou conosco, Ele é verdadeiro. Ele não mente. Nós humanos mentimos. Nós seres humanos somos falhos, somos fracos, somos sujeitos a errar. Deus não esquece. Deus não mente. Deus não é falho como nós somos. E se Ele prometeu algo a você, Ele vai cumprir, meu irmão. Ele não vai esquecer. Se Ele prometeu algo a Israel, pode acontecer o que for. Deus não vai rejeitar seu povo e esquecer da promessa dele. O que Deus tem prometido a você? Ele tem prometido bênçãos a você? Ele tem prometido vida a você? Ele tem prometido livramento, proteção a você? Deus tem prometido grandes coisas a você? Então Ele não vai esquecer. Então Ele não vai deixar de cumprir isso. Porque Ele é fiel. E Ele é fiel no que Ele promete. Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Em Josué, no capítulo 21, no versículo 45, nenhuma promessa falhou. De todas as coisas boas que o Senhor prometeu, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Tudo que o Senhor prometeu, tudo cumpriu. Portanto, se Deus prometeu abençoar o povo dele e nunca desamparar a sua herança, nunca esquecer e rejeitar o seu povo, pode acontecer o que acontecer, mas Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Deus não vai deixar o povo dele à míngua. Deus não vai deixar o povo dele acabar. Deus não vai deixar o povo dele ser destruído. Deus, Ele tem no cronograma dele divino, Ele tem no Kairos divino. Kairos é o tempo de Deus, não o nosso. O Kairos é o tempo dele, e não o nosso é Cronos. Nosso tempo é 24 horas por dia. Nosso tempo, cada hora tem 60 minutos. Nosso tempo, nosso ano é 365 dias. Nosso tempo é aquele tempo limitado. 9 meses para nascer, 1 ano para aprender a andar, 1 ano para aprender a falar mamãe. Nosso tempo é diferente. Agora, o tempo de Deus, Kairos, é outra coisa. E no tempo de Deus, Israel vai ser o que Deus quer. Deus tem plano para Israel no tempo certinho. Então, ou seja, o Senhor não esqueceu o seu povo. Versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei. E procuram tirar a minha vida. Ali Elias dizendo que só eu fiquei. Irmãos, analisa só. Elias falou que só ele tinha ficado vivo. Que Jezabel tinha matado todos os profetas. Jezabel matou todos. E só Elias tinha permanecido vivo ali até aquele momento. Aí o Senhor Deus fala no versículo 4. Porém a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens. Então não é só você. Você está falando que só você ficou. Então não é só você. Você está falando que só você. Mas eu reservei ainda para mim mais 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Olha só, o que nós aprendemos aqui? Que o homem é limitado. Aprendemos o quê? O que nós já sabemos, que nós somos limitados. Que nós não somos o dono da verdade, que nós não somos o dono da razão, que nós não somos o dono da cocada, nós não somos o dono do abacaxi, nós não somos o dono da razão. Para Elias, só ele tinha ficado vivo, porque ele desafiou Jezabel, desafiou a mentira. Nós não falamos aqui no nosso canal, na lição de ontem, que nós temos que combater o pecado, nós temos que denunciar o que está errado, temos que denunciar o pecado. Elias fez isso, denunciou o pecado de Acabe, denunciou o pecado da idolatria, que Acabe se vendeu à idolatria, à prostituição, Acabe se vendeu ao pecado, ao erro. E Elias então combateu o pecado, Elias combateu a idolatria. E ali, diante dos profetas de Baal, Elias provou que Deus é o único Deus verdadeiro e que Baal é uma mentira, Baal não existe, que Baal é uma imagem. E uma imagem sem vida, uma imagem que não se mexe, não se move, uma imagem que não vê, que não ouve, que não fala, uma imagem morta. Igual hoje muitas imagens, igualzinha hoje. Igual hoje tem muitas imagens que são materiais de quê? Gesso, são barro, material que é feito de pau e que não mexe, que não ouve, que não fala. E a gente fica nos concentrando, falando com barro, achando que está falando com alguém que está nos ouvindo. A gente fala com aquele gesso, achando que o gesso está nos ouvindo. Ah, tá. Estão escutando o que você está falando. Ah, tá, fiel. Estou escutando, devoto. Você está falando a mim, estou ouvindo. A gente acha que o gesso está escutando, que o gesso está ouvindo, e não está. Porque quem ouve, quem é vivo é quem? Deus. Quem ouve, escuta é quem? Cristo.
Ele falou isso. Então, ou seja, uma imagem não tem vida. Uma imagem não tem capacidade nenhuma de responder. Mas Deus tem. Então fala com ele. Então pede ele. Então se dirige a ele em vez de dirigir uma imagem. E nisso, Elias prova que Deus é o único Deus verdadeiro. E não uma imagem. E ali então denunciou o pecado. Falei pra você que quem denuncia o pecado, se o homem ama ele. Na lição de ontem. O que nós falamos na lição de ontem, no dia 12? Que quem denuncia o pecado, o homem ama. O homem vai idolatrar quem denuncia o pecado dele. Vai ficar com ódio. Quem denuncia o pecado desperta um ódio naquele que é desobediente, naquele que está em pecado. Aquele que denuncia a idolatria do idólatra, o idólatra quer matar ele. Aquele que denuncia a prostituição do adúltero, daquele que está fornicando, daquele que está pecando sexualmente, se denunciar o pecado dele, ele vai querer matar quem está pregando contra ele. Ele vai querer bater, ele vai querer prender quem está denunciando o pecado dele, que ele não quer quem fala mal do pecado dele. Agora, se você passar a mão na cabeça dele, ele vai te beijar. Se você passar a mão na cabeça dele, ele vai te dar uma caixinha de bombom. Ele vai personalizar os bombons ainda para você. Um bombom para o grande apóstolo, para o grande pregador que não condena meu pecado, para o grande pregador que nunca fala mal das minhas desobediências, que não condena a minha mentira, não condena a minha inveja, não fala mal contra a minha avareza, não condena o meu pecado sexual. Parabéns, uma caixinha de bombom personalizado. Eu amo esse pastor que não condena meus erros, que não denuncia a minha desobediência, mas que fica falando bem de mim e fica levando o meu ego, falando coisas que me agrada. Agrada o homem, agrada ele, que ele vai ser seu seguidor no Instagram. Fala algo que ele goste, fala algo que agrada ele, que ele vai te dar uma caixinha de bombom e vai te pagar salários milionários. Condena o pecado dele pra você ver. Fala pra ele sair do meio de coisa errada. Fala pra ele, condena o vício dele. Manda ele parar de ser viciado. Manda ele parar de beber o álcool dele. Condena o pecado dele. Esse negócio de querer estar na igreja, tá no mundo. Tá no mundo, tá na igreja. Tá na igreja, tá no mundo. Condena ele. Ele vai te dar uma paulada na cabeça, ele vai te detonar e ele vai querer te matar. Você não vai ter seguidor desse jeito, não. Condena o pecado, você não vai ter seguidor, não, meu amigo. A sua igreja não vai ter 100 mil pessoas, não. A sua célula da igreja não vai ser lá tão essas coisas todas, não. Condena o pecado pra você ver. E ali, Elias condenava o pecado. O pecado de Acabe e o pecado de Jezabel. É nítido isso, é só ler lá em 1 Reis que você vai ver isso. E, em contrapartida, Jezabel mandou matar os profetas. Quando Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus, quando Jezabel começou a abrir perseguição aos profetas de Deus, Elias então correu, se escondeu, né? E ele disse o que aqui para Deus? Só eu fiquei, só eu. Como o homem é limitado, como o homem só vê o que está ali diante dos olhos dele, como o homem é limitado, como o homem sabe pouco, como o homem sabe quase nada. Pra ele, só ele tinha ficado. E Deus disse que tinha mais 7 mil que também não se dobrou a Baal. Deus disse que tinha mais 7 mil que não tinha morrido por Jezabel, por causa da idolatria. E Elias achando que era só ele. Quantas vezes a gente acha que nós somos o único certo? Quantas vezes a gente acha, só eu sou o único correto, só eu sou o único verdadeiro, só eu sou o único certo? E a gente não sabe que às vezes em outro lugar, e às vezes em outro canto, nesse mundo, nesse Brasil, tem mais gente fiéis, tem mais gente obediente, tem mais gente honesta, tem mais gente certa, tem mais gente também que segue essa doutrina, tem mais gente que defende a verdade, além de nós, só que nós não conhecemos eles, nós não vemos eles. E como nós não vemos eles, achamos que só nós somos certos, achamos que só nós estamos certos e todo mundo está errado. Só a minha igreja é a certa. É a mesma coisa, que Elias disse ali, é a mesma coisa de dizer isso. Só eu fiquei, só eu tô certo, só eu sou o único nesse mundo que você conhece, né? Que você sabe, né? Só você é o certo, que você acha, né? Porque Deus tinha ali mais 7 mil que Elias não sabia. 7 mil homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Frisamos aqui o seguinte, sempre vai ter obedientes. Vai ter os desobedientes, vai ter os infiéis. Sim, vai ter os que são infiéis, vai ter os que não são obedientes, vai ter os que são desobedientes. Mas também sempre terá os que são obedientes. Sempre vai ter aqueles que vão obedecer. Sempre. Vemos, por exemplo, no cativeiro da Babilônia. Tinha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então tinha fiéis, tinha desobedientes.
Por causa dos desobedientes, Israel foi levado em cativeiro. Por causa da desobediência, Israel foi punida. Israel foi ali castigada, né? Sendo levado presa. Então, ou seja, houve ali um castigo, claro, é óbvio. Mas tinha fiéis. Não era um grande número, não era muitos, mas tinha fiéis. Ali, Daniel. Outro exemplo, por exemplo, que podemos dar aqui, que foram espiar a terra de Israel. Eram 10 espias. Teve quem falou mal, teve quem viu negativo, tem quem não acreditou, teve quem falou mal, olhou pessimista, teve ali pessoas negativas, pessimistas, mas teve quem falou bem, teve fiéis, não teve? Teve 2, Josué e Caleb, que falou positivamente, falou bem, falou que tinha que confiar em Deus, se Deus prometeu, Deus vai cumprir, se Deus falou que vai dar, Deus vai dar, Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro, o que nós falamos aqui agora no início, né? Deus não mente. Deus não é mentiroso igual o homem. O homem é mentiroso. Quem prometeu dar a terra de Israel foi Deus, então vai dar. Então se Deus prometeu, Deus vai dar. Independente se tem gigante, independente se tá difícil, independente se as coisas não tá... se o vento tá contrário, se tá contra ou a favor de nós. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Nós temos que entender isso. Independente da circunstância, Deus, Ele é fiel. E não vão achar que ele esqueceu de nós, não. Podemos estar passando por dificuldade, momentos amargos, momentos de treva. Podemos estar passando momento ruim, momento de dificuldade extrema na saúde, nas finanças. Podemos estar passando dificuldade familiar, chorando, sem desesperar, sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se Deus tem promessa, creia, porque Deus vai cumprir. Deus não é mentiroso, não. Ali, os 2 espias falaram, se Deus prometeu, Deus vai cumprir, independente da dificuldade, independente do gigante. Pode ter dificuldade o que for na nossa vida, mas Deus é fiel. Eles creram nisso e sempre vai ter quem vai defender a verdade, vai ter quem vai defender Deus, quem vai estar fechado com Deus, sempre vai ter fiéis. Não estou falando, no cativeiro tinha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ali nos espias, tinha os fiéis ali, Josué e Caleb. Na época de Elias, vemos aqui, tinha quem não se dobrou. 7.000 que não se dobrou. 7.000 que falou assim, não vou adorar a Baal não. E vou condenar o pecado, vou condenar a idolatria. Não creio no ídolo, não creio na imagem. E ali desafiou Jezabel. Teve 7.000 além de Elias que não se dobrou. Sempre terá fiéis. Vão ter os desobedientes, mas vão ter os obedientes. Vão ter os desordeiros, mas vão ter aqueles que são fiéis, que vão querer obedecer. Vai ter os obedientes. Vai ter os desobedientes, que vão querer fazer tudo errado, que vão querer fazer as coisas do jeito deles, que vão querer fazer o que o nariz deles aponta, mas vai ter os que vão obedecer. Quem vai seguir a orientação do Espírito, quem vai fazer só o que Deus quer, só o que Deus manda. Você faz parte desse grupo? É isso que eu quero saber aqui. Responde essa pergunta pra nós aí. Você faz parte desse grupo? Dos fiéis? Pode ter 1.000 infiel, mas você faz parte do único fiel que tem. Pode ter um mundo ali de negativo, de pessimista ali nos espia. Você vai fazer parte dos 2 ali que vai ser otimista, que vai crer na promessa, que vai crer e vai obedecer. Você vai fazer parte de qual grupo? Dos de que não obedece ou dos que obedecem? Sempre vai ter um número pequeno, mas vai ter um número dos que vai obedecer. Vamos ler agora o versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, Paulo dizendo, sobrevive um remanescente, tem um restinho, tem um pouquinho, tem um númerozinho pouco, um remanescente, um númerozinho, um restolinho, tem ali um restinho ali, né? Paulo dizendo, um remanescente, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Vemos então que sempre vai ter um pouquinho, vai ter um númerozinho, um pouquinho de fiéis. O que a gente vê? No mundo antigo, no dilúvio, havia um mundo inteiro, havia ali muita gente, uma população ali de mais de 2.000 anos de procriação de humanos, havia muita gente, mas quantos que foram salvos ali na época de Noé? Só Noé e a família dele, só 8 pessoas. Vemos ali, era 10 leprosos ali em Lucas 17, 10 leprosos. Quantos que voltou para agradecer a Deus? Quantos que voltou grato? Quantos ali dos que foram curados? Que voltou feliz e falou assim, vou agradecer quem me curou. Um só. Então de 10, um só foi grato, um só voltou para louvar, para agradecer a Deus pela obra que Deus fez na vida dele. Analisa só, falei dos espias, era 10 espias, 2 só voltaram ali falando bem, positivamente, crendo na promessa. É assim, meu amigo, o número é pequeno, não é grandes não é número significativo não, o número dos obedientes,
O número dos fiéis é um restinho, é um remanescente. Os fiéis não é número monstruosos, não, é pouquinho. Lucas 12, no versículo 32, Jesus falou assim: não temas, ó pequenino rebanho, não temas, ó rebanho pequeno, porque Deus agradou dar-vos o reino. Olha aí, o povo não era grande, ó grandioso rebanho, ó rebanho grande numericamente. Não, pequenino rebanho, porque o número é pouco, o número dos fiéis é pequeno, se comparado com este mundo, se comparado com o número gigantesco aí do nosso município, do nosso estado, do Brasil, né, do mundo. O número dos salvos é pouco. E a gente vê aqui nesse versículo 5, sobrevive um remanescente, um restinho. Sempre vai ter um pouquinho, um restinho, um númerozinho pouco, mas vai ter de quem vai ser fiel e obediente. Vai ser esse número pequeno, são poucos. Aqueles que querem obedecer a Deus, aqueles que querem seguir o Senhor Jesus e ser fiel ao Senhor Jesus, são poucos. Mas sempre vai ter esses poucos. Faça parte desses pouquinhos. Faça parte desse númerozinho pequeno dos fiéis. Faça parte desse pequeno rebanho. Faça parte desses pouquinhos que vão entrar na arca e vão se salvar. A arca que eu estou falando é Cristo, é a salvação. E se salvar, o que eu falo, é do inferno. E se salvar da condenação do lago de fogo do inferno. E como no mundo de mais de 2.000 anos de gente, de população, só 8 pessoas foram salvas no mundo todo, hoje também, poucas pessoas que vão ser salvas por crer no Senhor Jesus, e são poucos os que vão querer entrar nessa arca, que é o Senhor Jesus, e ser salvo da condenação do juízo do inferno. Versículo 6, último versículo para nós encerrar nossa lição, nosso estudo. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Olha, é pela graça. A nossa lição, o título da nossa lição hoje é pela graça, não é pelas obras. Então nós vemos que não é pela lei. Não adianta você querer ser salvo por merecimento. Não adianta você querer salvo porque você sabe muita coisa. Ser salvo porque você é muito lindo. Você é uma pessoa linda. Você é uma pessoa tão famosa. Você é uma pessoa tão bem cuidada, tão vaidosa, né? Então você vai ser salva. Não, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o homem saber muito, o homem ter diploma, o homem ser bonito, a mulher ser bonita. Tem nada a ver com isso. O que salva é a graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Não vem do nosso esforço, não vem das nossas obras. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Vemos então que somos salvos pela graça. Aí fica a minha pergunta: você sabe o que é graça? Você sabe o que é graça de Deus? Você entende o que significa essa palavra? O que é graça? Somos salvos por meio da fé. Pela graça, somos salvos por meio da fé. Pela graça. E está escrito aqui que se é pela graça, já não é pelas obras. Senão a graça já não é graça. Você sabe o que significa graça? Graça é o favor imerecido de Deus. É o favor de Deus, gratuitamente. Deus então, sem nossos méritos, sem nossos esforços, Deus então, pelo seu amor e a graça dele, então ele faz o favor que nós não merecemos, porque nós somos pecadores, somos imerecedores do favor dele, somos imerecedores da graça, do amor dele, mas ele então, mesmo sem nós merecermos, ele então nos salva. Cristo então morreu na cruz e Cristo então nos resgatou da condenação do inferno. Isso é graça, é o favor imerecido de Deus. E isso gratuitamente, porque nós não teríamos condição de pagar pela nossa salvação. Não teríamos condições de pagar pela vida eterna. Então é pela graça, a nossa lição de hoje. Não é pelas obras. Em algum momento você achou que deveria ser salvo por merecimento? Por ser uma pessoa boa? Por ser uma pessoa que não mata, ser uma pessoa que não rouba, por você ser uma pessoa tão legal, uma pessoa tão caridosa, carismática. Em algum momento você achou então que por causa disso você deveria ir para o céu e não para o inferno? Tá errado. Então isso já aí quer dizer já que não é graça. Isso não é graça. Então se você acha que tem que ser salvo porque você é uma pessoa boa, e não pelo favor de Deus, e não porque Deus enviou seu filho para morrer na cruz pelos seus pecados, então em te salvar, e assim então te resgatar,
Se você acha que merece ser salvo porque você não rouba e não mata ninguém, que você faz boas obras, se você acha então que merece ser salvo porque você guarda a lei, então isso não é graça. Tá entendendo a situação? Graça é o favor de Deus. Nós somos salvos não porque fizemos alguma coisa. Nós somos salvos não porque nós obramos algo bom, porque fazemos algo bom, útil. Não, somos salvos porque Deus nos amou, mesmo sendo nós imerecedores, mesmo sendo nós pecadores, mesmo nós sendo ingratos, mesmo nós sendo transgressores da lei. Deus nos amou mesmo assim, e Cristo morreu por nós na cruz, derramou seu sangue na cruz, e aquele que crê nele como Salvador tem a vida eterna. Não é guardar a lei para ser salvo, é crer em Jesus para ser salvo. Não é ser bonzinho para ser salvo, é crer em Cristo para ser salvo. Não é por méritos, não é por méritos próprios, mas é por crer no Senhor Jesus. Aí sim seremos salvos. Meus amados, a lição de hoje então, são esses 6 versículos que temos aí comentado, que temos aí então analisado. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia estar mais e mais dedicados a aprender da palavra do nosso Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém.